Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, para os ouvintes, para quem nos assiste, começando mais uma semana. Oi, Vera, boa noite. E semana que começa, né, Vera, com a expectativa do desfecho do julgamento histórico que acontece no STF, do chamado núcleo crucial da trama golpista. Então, nós vamos entrar na segunda semana desse julgamento, vai acontecer. Teremos sessões terça, quarta, quinta e sexta-feira, uma sessão extra aí que foi pedida na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, amanhã, sessão de manhã e à tarde, das 9 ao meio-dia, para almoço, retoma às 2, vai até ali mais ou menos às 9 da noite. Na quarta tem sessão só pela manhã, porque no período da tarde tem a sessão do STF, esse julgamento acontece na primeira turma, né? É importante lembrar. Na quinta também, que é o dia das sessões extras, de manhã e à tarde, e na sexta, sessões de manhã e à tarde, quando deveremos conhecer a sentença. Qual é a expectativa para esses próximos dias do julgamento, Vera? Muita atenção, Débora. A gente viu uma primeira semana ainda com os nervos minimamente controlados, porque a gente teve só a leitura do relatório, a sustentação oral do Ministério Público e as dos advogados. Mas essa segunda semana ela já começa com os reflexos do fim de semana, quando os bolsonaristas saíram às ruas, principalmente aqui em São Paulo, e também aqueles que são contrários à anistia se manifestaram bastante no 7 de setembro nas redes sociais, também foram às ruas em alguns locais. Aqui em São Paulo houve manifestação também contra a ideia de anistia, não foi nem um pouco comparável em número de pessoas àquela dos apoiadores de Jair Bolsonaro, mas teve gente que foi às ruas para defender a democracia e para pedir que não haja nenhum tipo de anistia. Então, a gente tem essa polarização pautando um pouco a semana. Deverá haver reflexos no Supremo dessa subida de tom política, que já começou na semana passada, na verdade, e que se intensificou no fim de semana. E aí, diante dos votos dos ministros, isso também vai ganhar novos contornos nas redes sociais, entre os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, provavelmente na intensificação das ameaças contra os ministros por parte do filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que está se manifestando seguidamente a esse respeito. Então, vai ser uma semana muito tensa. E do ponto de vista do julgamento, a gente tendo de prestar muita atenção nos votos dos ministros, sobretudo no voto do relator, que deverá ser seguido pela maioria, e no voto do ministro Luiz Fux, que é aguardado que ele faça um voto longo também, com muitas divergências em relação ao voto do relator. A gente vai seguir nesse assunto ou vamos falar? Vamos para Brasília, né? Do Continuar nesse assunto, sim. A Isis Tassiarini acho que já está a postos lá para trazer para a gente como foi lido justamente um desses aspectos que eu trouxe aqui, que foi a subida de tom do governador Tarcísio de Freitas no fim de semana. Boa noite, Isa. Pois é, Vera, muito boa noite a você também. Eu conversei hoje ao longo da tarde com 4 aliados do governador, né, Tarcísio de Freitas, no meio político, e o que eles me disseram é que, de fato, o governador queimou pontes que agora vão precisar ser reconstruídas. O que eu ouvi é que Tarcísio realmente falou aquilo que a direita pensa, que representa uma unidade na ala política, mas que ele avançou o sinal ao atacar o Supremo Tribunal Federal, em especial personalizando, né, no ministro Alexandre de Moraes ao citá-lo como tirano, e em um momento delicado, em meio ao julgamento do Bolsonaro e dos outros 7 réus da trama golpista. A análise dessas 4 pessoas é que Tarcísio estava sendo pressionado pela família Bolsonaro e ainda está a sair em defesa dele, portanto,
perdeu o tom, exagerou ontem no discurso. O próprio Tarcísio, segundo essas pessoas, teria dito a aliados que falou demais e se arrependeu. Por isso, agora ele deve deixar a poeira baixar, esperar o fim do julgamento para depois recalcular as rotas e avaliar qual vai ser a próxima reação. No STF, o ministro Luiz Roberto Barroso respondeu indiretamente Tarcísio ao dizer que o processo penal é prova, não disputa política ou ideológica, e disse que na ditadura é que não havia o devido processo legal público e transparente e que se vivia um mundo de sombras, mas que hoje tudo é feito à luz do dia. Já o decano, o ministro Gilmar Mendes, disse que não há uma ditadura da toga e que ministros da Suprema Corte não agem como tiranos. Afirmou ainda que o que o Brasil não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe. É com vocês. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Eu acho que vocês já passaram, né, Débora e Carol, na primeira hora do ponto final, a sonora do do governador Tarcísio, mas eu acho que vale a pena a gente ouvir de novo para ver o que a gente está falando quando fala em subida de tom. Solta aí, Daniel. Nós temos que viver num país onde as divergências sejam resolvidas na urna. Deixa o Bolsonaro ir para a urna, qual o problema? Ele é nosso candidato e eu tenho certeza que ele indo para a urna, ele vai vencer a eleição e vai continuar o trabalho que ele começou. Nós não vamos aceitar a ditadura de um poder sobre o outro. Chega do abuso. Ô Vera, o Tarcísio não é ingênuo, né? Ele é governador do estado de São Paulo, ele sabia muito bem que estava fazendo elevar o tom. Agora está dizendo que se arrependeu e tal, mas ele sabia o que ele estava fazendo, né? Num evento ali em defesa da anistia, num evento com o bandeirão dos Estados Unidos, em pleno tarifaço que afeta o estado de São Paulo. Não é que ele se empolgou, ele sabia o que estava fazendo ali, né? Sabia o que estava fazendo e, principalmente, essa fala vem na sequência de uma série de gestos que o governador de São Paulo fez em direção à família Bolsonaro. Ele vinha sendo muito criticado pelo Eduardo Bolsonaro, num misto ali de ciúme do Eduardo em relação ao pai e uma tentativa justamente de cobrar que ele fosse mais enfático, e ele mordeu essas iscas. Primeiro, ele se colocou à frente de uma negociação por anistia, indo a Brasília para participar de reuniões com o presidente da Câmara, Hugo Mota, que é do seu partido, estando em Brasília durante a semana, portanto, ali, sem sequer esconder que estava envolvido com um tema bastante espinhoso e controverso. E agora, na Avenida Paulista, esse tom foi muito além de outras manifestações do gênero. Então, quando você fala num tom que não é usual seu, e de forma e com um conteúdo ali que também excede em muito o que você usa normalmente, você faz isso propositalmente, você faz isso com alguma intenção. E a intenção do governador de São Paulo, segundo aliados próximos, inclusive dele, era deixar claro para a família Bolsonaro que ele é alguém de confiança, que ele é alguém leal, que ele é alguém digno de lá na frente e merecer a unção de Bolsonaro como candidato, caso Bolsonaro não seja este candidato e não será. Então, até essa coisa de dizer que o candidato é o Bolsonaro está dentro desse roteiro de se mostrar totalmente confiável e totalmente leal. Mas, com isso, ele foi para uma espécie de tudo ou nada. E é um tudo ou nada perigoso, tão longe da eleição, para alguém que tem um cargo, que é o cargo de governador do principal estado do país, e principalmente diante de uma muralha que existe lá no Supremo e que não vai ceder a essas pressões. Então, provavelmente, toda essa gritaria não vai resultar, provavelmente não, certamente não vai resultar em que o Bolsonaro esteja elegível e provavelmente não vai resultar em anistia, porque o Supremo vai barrar qualquer anistia. Então, ele vai fazer tudo isso, se desgastar com o Supremo, e se desgastou muito. Eu falei com alguns ministros hoje que estavam perplexos com a atitude dele, sem nenhum resultado palpável, a não ser a possibilidade de vir a ser escolhido como candidato do Bolsonaro. Mas aí, se ele for o candidato nesses termos, ele vai ser um candidato do bolsonarismo raiz, e não de uma ideia que se tentou passar de que possa existir algum tipo
de bolsonarismo moderado. Se arriscou, né, Vera? Agora, essa fala aí a interlocutores de que errou no tom, tal, se arrependeu, você acha que isso faz parte também de uma estratégia? Eu acho que ele não esperava que a reação fosse ser tão dura. E uma coisa é você realmente usar aquela... Agora eu vou mostrar a lealdade. Depois você vê o resultado daquilo. O resultado foi muito chocante ali. Chocante, inclusive, para parcelas do empresariado que defendem a candidatura do Tarcísio. Acham que ele é o melhor nome para enfrentar o Lula, mas que ficaram um pouco perplexas com o grau de aproximação que ele quis demonstrar em relação ao Bolsonaro e, portanto, que grau de independência ele teria, uma vez eleito presidente, desse bolsonarismo mais radical. Então, eu ouvi de alguns representantes do empresariado ali, de expoentes realmente CEOs, etc., um certo estarrecimento do tipo, olha, a gente sabia que ele era leal ao Bolsonaro, mas não a esse ponto de romper qualquer ponte, de implodir as ligações com os ministros do Supremo. Então, causou ali um espanto, mesmo nos setores da economia, que advogam abertamente por uma candidatura do Tarcísio. E agora, será que ele vai submergir um pouco, pelo menos nesse assunto? Porque a pauta da anistia continua aí, né? A oposição continua pressionando o presidente da Câmara, Hugo Mota, a pautar essa questão. E o Tarcísio tem sido muito vocal na defesa da anistia. Vai tirar o pé agora? Será que ele consegue tirar o pé? Porque né, tem um mito aí que é muito conhecido na literatura, no teatro, que é o mito do Fausto, que aparece ali na obra do Goethe, que aparece em outras obras. Quando você faz um pacto, você é o tempo inteiro cobrado por esse pacto que você fez para ser quem você é. E se ele fez um pacto que primeiro lhe deu o governo do estado de São Paulo e depois pode lhe dar a candidatura presidencial, o tempo inteiro ele vai ser cobrado a mostrar a lealdade. E cobrado nos termos da família Bolsonaro, que nunca são termos amigáveis. É de traidor para baixo, é de rato, são esses os adjetivos que eles destinam aos aliados, tá? Não aos adversários. Então, é algo muito ali pesado. A própria Bela Megali trouxe no fim de semana uma nota em que ele mostrava certa perplexidade com os termos em que ele estava sendo atacado pelo Eduardo Bolsonaro. E isso tudo tem método. O método é de manter a pessoa sempre acuada e sempre dançando um minueto ali em cima daquilo que você quer. Então, eu acho que está tarde para ele tirar o pé. Ele já passou, cruzou um Rubicão ali, em que agora essa lealdade vai ficar sendo cobrada sistematicamente, talvez em termos cada vez mais duros.